Então vai ser 25 minutos de podcast. Vai ser curto pra caramba. Uhum. Eu acho que a gente podia até tentar fazer um parte um parte 2, Podemos. né? Talvez arrependimento e o outro medo. Então, porque é um assunto assim que já de cara eu achei que não ia ser extenso, sabe? A Aham, hora que a gente estava comentando sobre medo e arrependimento, eu falei, cara, vai ser curtinho isso aí. sim. Mas aí você entrou num lugar que eu não tinha ainda pensado, cara. Que bom. Que é esse lugar e tem um outro ainda que me veio aqui. O medo do meu potencial é no sentido de, a partir do momento que eu exponencio, saca, o meu potencial, Uhum. o quanto que eu posso ter medo de que isso me suba a cabeça e se torne uma sombra. Olha que louco isso aqui, cara. Exato, exato. Porque a luz, quando muito intensa, ela pode sim facilmente se tornar uma sombra, posteriormente falando, saca? Uhum. Então é muito louco você olhar desse jeito, porque a gente não tem só medo da sombra. A gente também, em algum modo, seja consciente ou inconsciente, a gente tem medo da luz também. Aliás, Exatamente. eu acho que a gente tem mais medo da luz do que da sombra, cara. Exato. A sombra é um lugar desconfortável, mas Então, mais confortável de estar, então, entendeu? mas você acredita que se a gente for falar de sobre luz e sombra, eu sempre me senti mais confortável na sombra? Mas é o que eu estou dizendo. E é o que é dificulta. As pessoas têm muito receio de falar isso, né? Tem, tem, Porque tem. a sombra sempre é muito associada a coisas negativas, mas ela é muito necessária também. Eu acho que você mais aprende sobre você e sobre suas decisões na sombra. Na luz você tá preso naquele, sabe, naquele êxtase de Sim, felicidade e tal, que às vezes é até difícil de você de fato identificar o que você está sentindo ou então as coisas que você pode melhorar. Só que eu tenho um certo conforto na sombra, assim, e de falar assim, cara, eu gosto de analisar essas coisas quando eu estou meio down, assim, sabe? E é entendi. meio louco, porque parece que eu. Não é que eu gosto de estar para baixo, gente, não é isso. Eu gosto dos resultados que estar para baixo me traz. Mas isso é muito doido. É uma, a sombra, a gente vai falar de medo e tá falando de sombra. Às Pode, vezes as pessoas não, associam. podcast é um barato, cara. É um barato que foi o que eu falei a semana passada, né? Que vocês vão ver no vídeo anterior. Já viram. Já viram, né, na verdade. Que eu falei que a gente começa com crocodilo e termina com cocô de grilo, né? Isso. É muito louco isso daqui. A sombra, cara, é assim. A sombra é um lugar confortável porque ela não me exige trabalho. Uhum. Trabalho imediato. Por que eu estou falando trabalho imediato? Estou usando essa palavra. Porque Uhum. se eu permaneço na sombra, que é a falta de consciência, ou a consciência, e por comodismo ou por medo eu não aceito a mudança, a ida, né, para a iluminação, porque iluminação é isso, né? A iluminação não é ficar sentado lá Não, no um pedestal, Kilimanjaro, entendeu? Iluminação é você iluminar os seus processos inconscientes, você iluminar suas sombras, é isso, ponto. Então, quando você faz essa escalada, né, ela dá trabalho, sim. porque é trabalhoso. Só que ficar na sombra, que é essa área de conforto que a gente fica, que não é nada confortável, mas é confortável, né? Ela, a gente não percebe que o trabalho que eu evito ter aqui, nesse lugar, vai se transformar num trabalho muito maior lá na frente. É isso que as pessoas não sacam, entendeu? Então eu tenho preguiça de fazer uma mudança agora, ou não quero mudar agora, ou não quero deixar essa situação desconfortável, ou não quero mudar isso que é ruim dentro de mim, porque vai dar trabalho, É. tá? Só que lá na frente vai dar mais trabalho ainda, porque vai chegar um momento que você vai ter que olhar para isso, cara, e você vai ter que pular para a luz, não tem jeito. Não, não existe medo no mundo que vai conseguir impedir isso daí, cara. É. E, em termos Entendeu? simples, é o simples efeito bola de neve. Total. Ou É isso que eu tô você, falando mesmo. ou você Vai lida enquanto é uma crescendo. bolinha, ou depois você vai lidar quando é uma avalanche, Exatamente. né? Mas é muito doido, assim, porque, por exemplo, medo da luz que a gente estava falando, e medo de potencial, que eu acho que é um assunto que as pessoas falam pouco. Eu já tive muitos exemplos na minha vida, muitos, inclusive, até me assusta quando eu lembro. Que é assim, eu estou, vamos supor, eu quero fazer alguma coisa, vamos supor que eu vou ser surfista. Aí eu decido ser surfista, e aí do nada eu percebo que se eu for surfar amanhã, eu vou ganhar um convite para tipo, participar do Campeonato Mundial de Surf. Eu vou lá e não surfo amanhã de propósito. Eu entendi. Aí você entra na sabotagem. Exato. Porque o medo ele desenvolve processos de autossabotagem. Exato. Você entendeu? Sim. Eu tenho medo. O cara estava discutindo
esses dias até com a minha namorada isso daí. Sim. A gente entra num processo de autossabotagem para evitar vivenciar certas coisas, né? E todo o processo de autossabotagem é um mecanismo que o próprio medo desenvolve. Uhum. Então eu tenho medo, por exemplo, de ser rejeitado. Tenho Uhum. medo da rejeição. Então eu evito o quê? Eu evito me entregar, me tornar pleno dentro das relações Sim. para não correr o risco de ser rejeitado. Ponto. Né? Então, a autossabotagem é isso. Então, eu vou desenvolver mecanismos ali com a autossabotagem que, em algum momento, eu vou ferrar com aquela relação lá. Você entendeu? Só que a gente não percebe que isso está acontecendo. Isso que eu perdi Não, tudo. exatamente. Entende? Uhum. E o medo, cara, tanto o medo da luz quanto o medo da sombra, eu acho, eu acredito que você está falando, a gente realmente tem mais medo da luz do que da sombra, porque estar na luz dá trabalho, velho. Ser da luz dá trabalho. Dá muito trabalho. Porra, não dá trabalho ser da sombra? Dá, mas é muito menos, cara. É muito menos porque o fluxo da sombra pode parecer muito pessimista, que eu vou falar agora, mas o fluxo da sombra no planeta, na humanidade, é muito maior. Infelizmente. Sim. Entendeu? Então é menos trabalhoso você estar, porque é como se toda a humanidade tivesse dentro de um fluxo que já está construído. Tá sacando? Eu quero chegar. Sim, como se a sombra fosse o senso comum e a luz fosse a exceção, assim, Fosse a aquelas exceção. pessoas assim específicas, É o né? cara fora da caixinha, entendeu? É Isso. fora do modelo convencional ali, entendeu? Uhum. Então, é claro que você ir buscar a luz na tua iluminação na tua vida, você precisa enfrentar muitos medos. E um deles é o não pertencimento, Uhum. tá entendendo? Uhum. Porque se eu amplio minha consciência e me abro para essa iluminação, eu automaticamente começo a me desconectar de toda essa rede de pessoas que estão nesse outro lugar. Exato. E aí eu começo a desenvolver o quê? O sentimento de perda, Uhum. que é outro medo. Sim. Você entendeu? Uhum. Então veja só como o planeta inteiro, né, e a gente está o tempo todo girando na vibração do medo. E a gente não percebe, Sim. entendeu? É que o medo é uma grande ferramenta, né? Ele é uma ferramenta como se fosse. Existem pessoas que utilizam o medo como ferramenta de manipulação em diversas áreas, Diversas seja áreas. profissional, seja, ó, eu Religiosa. ia falar isso, ó, já vamos levar um strike aqui, ó, seja religiosa, seja Não, o que é pra falar é amorosa. pra ser falado, Ah, velho. vamos Aqui eu não vou medir dizer, dedo, não. Entendeu? honestamente, tipo, o religioso é o maior, que muitas pessoas ela utilizam o Claro, medo como se fosse claro. uma ferramenta literalmente de Com, com controle, certeza, com entendeu? certeza. Isso é inegável. Só fala que Não dá não pra quem, negar. quem não quer Quem não ver as quer ver? coisas, né? Quem Então, não quer ver? infelizmente, é assim como as coisas são. É. Ainda mais a gente já falou previamente, assim, uma coisa bem rápida sobre espiritualidade, liberdade, são coisas que são juntas, não é medo, não é Não, controle, não é não é. enjaular, entendeu? Não. Mas enfim, outro ponto, É outro outro papo, podcast. outra Esse aí vai vida. ser violento. A gente vai colocar um warning do lado, assim, ó, Nossa do senhora, podcast. não, sobre a espiritualidade eu acho que a gente fica aqui 7 horas falando. Ah, fácil, fácil. Vai ter que ficar nessa sala aqui Aí a o gente período haja inteiro. aluguel, viu, gente? Meu Deus do O céu. período inteiro. Mas sobre relação do medo, eu acho muito interessante porque ele é paralisador. Eu nunca vi o medo, por mais que eu conseguisse utilizar essa sensação de medo, essa autossabotagem que ele me trouxe como ferramenta de análise, ele nunca me empurrou para frente. Não, Ele só não. me transformou, ele só foi uma montanha, um obstáculo, uma âncora, ele nunca vai para frente. Então o medo por si só, por mais que eu entendo, eu não entendo muito de biologia, mas eu já estudei algumas coisas que nós, enquanto seres humanos, nós temos os nossos mecanismos de defesas O instintivos. medo é natural. Isso, ele Sim, é uma forma de a gente falar, pô, eu não sei o que é com aquilo, certeza. não vou lá, porque senão eu vou, vai dar ruim. É. Só que ao mesmo tempo, se você vive numa vida baseada no medo, você não vive uma vida, Não. você sobrevive. Você lembra que eu falei da experiência no outro Sim, podcast? sim. O medo não deixa você viver a experiência. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. Porque a partir do momento que o medo se instala, por exemplo, o medo que ocorre nesse âmbito relacional. O medo no âmbito relacional, ele vai ferrar com a tua vida inteira. Porque a nossa vida inteira é relacional. Você entendeu? Sim, E quando a gente fala em relacionamento, a gente precisa sair um pouco dessa caixinha de que relacionamento já conecta com o amoroso. Não, gente, relacionamento é tudo. Nesse momento, eu estou tendo um relacionamento aqui com o Lu. exato. Eu estou me relacionando com esse sofá. Sim.
Eu estou me relacionando comigo mesmo, falando aqui, ouvindo, prestando atenção no que eu estou falando, Com as pessoas que estão vendo também. com as pessoas que estão vendo a gente. Sim, Então, tudo é uma relação. Com o cachorro, com o sim, sim, gato, com o peixe, com o papagaio, o periquito. Tudo é relação, cara. sim. Entendeu? Então, quando a gente tem um medo que tá. Isso é legal a gente começar a perceber. Quando você começar a perceber que o teu medo tem ligação com esse âmbito relacional, cara, começa a observar isso, porque isso está ferrando a tua vida toda. Não está permitindo que você viva a experiência. E quando a gente não vive, aí é que entra a questão do arrependimento. Porque quando eu não vivo a experiência do jeito que ela está me proporcionando um espaço para vivenciar, porque eu acho que tem espaços seguros e espaços desconfortáveis. Sim, Espaços bacanas e espaços que só vão me ferrar emocionalmente. Eu acho que esse discernimento a gente tem que ter. sim. Né? Tem que ser claro na cabeça da gente, nas relações. Uhum. Só que esse outro papo da experiência em si, quando eu não estou pleno na experiência, não estou absorvendo o que a experiência está me trazendo, certo? Estou meio repetitivo, falei isso no outro podcast, mas eu tenho que trazer de Uma novo. coisa leva a outra, não tem Uma o que coisa leva a fazer. outra. Aí eu não vivo essa experiência. Eu perco essa experiência. Porque a gente tem que entender o seguinte: onde tem medo, tudo se perde. Nunca tem ganho, cara, nunca tem ganho. Tudo se perde, seja coisas emocionais, sejam coisas mentais, sejam questões físicas, sejam questões espirituais, sejam pessoas, sejam coisas. Sim, Tudo se perde, sim. certo? Em algum momento você vai perder. Uhum. Porque se você está vivendo uma experiência que está te trazendo uma parada legal e você, por medo, não se entregar aquilo, em algum momento você vai perder. Porque a energia de que está lá vai se esgotar em algum momento, percebe? É. É aquela questão que a gente fala de o barco onde o sol não está remando. Aí eu não vivo a experiência, eu ferro com a experiência. Aí daqui 3 meses eu olho para essa experiência e talvez através de uma outra experiência que não seja tão legal quanto aquela, eu olho para trás e falo, cara, por que diabos que eu não me entreguei ali? Arrependimento. Olha o que eu perdi, Uhum. entendeu? Só que aí, colega, já perdeu, Já passou, não dá pra voltar entendeu? Você atrás. já tomou no toba, já era, Exato. E né? aí vem a relação que a gente acabou de falar e você mencionou agora há pouco, entre medo e arrependimento. Exato, Todo, total, cara, todo mundo já total conheceu aquela relacionado. pessoa, por exemplo, acho que o exemplo mais palpável que todo mundo tem é conhecer aquela pessoa de mais idade, um vô, uma avó, um tio-avô, que chega pra você e fala assim, eu tinha muita vontade de fazer uma coisa e não fiz, hoje eu me arrependo. Aí ele vem falar assim, poxa, se você tem vontade de fazer alguma coisa, vai atrás, faz, porque a vida é uma só. Esse ponto é um pouquinho difícil de a vida é uma só, É, porque aí é um outro papo também, né? sim, Mas assim, você vive uma vez, você tem as suas oportunidades agora, vai atrás, não deixa de fazer alguma coisa por medo. Você, todo exatamente. mundo, desculpa, não acho que exista uma pessoa na vida que não tenha recebido esse conselho de uma pessoa mais velha. Sim, Nem que seja uma com pessoa assim, certeza, aleatória na rua. Então, com certeza. o medo e o arrependimento, eles são honestamente, o arrependimento é uma grande consequência do excesso do medo, ou não precisa nem ser excesso, às vezes só de você cultivar aquele medo, sabe? Todo mundo tem dentro de si alguma coisa que morre de vontade de fazer e fala, puxa, não dou o pontapé Pois inicial, é, pois né? é. Porque o medo ele não vai embora, nunca. Não, Então se você tem, até falei isso no meu grupo espiritual na segunda-feira, se você tem medo de barata, você sempre vai ter medo de barata. A diferença é o momento em que você olha para aquilo e fala, isso está prejudicando minha vida. uhum. E aí eu resolvo enfrentar o medo. Né? Então percebe que o medo da barata ele vai continuar existindo, mas eu estou enfrentando de Sim, modo que o medo não está me paralisando perante aquele evento ali. exato. Né? É mais ou menos aquela frase, eu tô com medo, mas vai com medo mesmo. Vai assim mesmo. Porque não tem outro jeito, cara, sabe? As pessoas às vezes me perguntam em terapia, Lu, pô, como é que eu faço para eliminar meus anos? Eu falei, primeiro que você não vai eliminar nada. As pessoas têm uma mania, cara, de achar que tudo é eliminado, né? Tem uma fórmula Graças a mágica, Deus somos assim. tirou o coelho da cartola, vai eliminar o medo, vai eliminar o trauma. Cara, esquece isso daí. É. Ah, eu quero esquecer alguém. Esquece, você não vai esquecer ninguém. Não tem como, fez parte da Cara, história, tem você vai memória. morrer lembrando do teu primeiro namorado, cara. Esquece Sempre isso tem o que aí. fazer. Entendeu? Agora, a questão é, com o tempo, quanto que você consegue administrar aquilo tudo de forma que seja o quê? Apenas uma Uhum, lembrança bacana da tua vida. uhum, Acabou. uhum.
E para ter lembrança bacana da tua vida, você não precisa interagir com a lembrança, Não, saca? gente. É uma memória, uma lembrança, acabou. Você não precisa ficar carregando 480 ex-namorados, entendeu? Para poder justificar aquela memória. É uma memória, velho. Cada um seguiu a tua vida e acabou. Você entende? Então, vai com medo, cara. Não tem outro jeito. A gente chama na psicanálise, não, né? Na psicologia, isso chama terapia de exposição, terapia de Sim. enfrentamento. Uhum. Então, vai no gradual. Sabe, tô com medo. Acorda amanhã e fala assim, cara, hoje, se aparecer uma oportunidade, eu vou enfrentar aquele medo um pouquinho. Sabe, eu vou me permitir um pouquinho mais. Eu vou ceder um pouquinho mais. Não precisa ser uma parada radical. Se conseguir, show de bola. Sim, Entendeu? Mudou da noite pro dia, o medo foi pra cucuia, você seguiu a tua vida. sim, Mas vai devagar. sim, Então o medo nunca vai sumir, cara. Você entendeu? com certeza. Ele sempre vai estar lá. E Mas, você mas, vai ter que ficar olhando pra ele. mas a vontade, aí que tá, a vontade de você sobressair esse medo, sabe? Você fala assim, cara, eu venci, não venci, como a gente falou, você não vai eliminar, mas você vencer a paralisia critical, vamos dizer assim, Exato, é isso que eu tô sabe? falando. É. Maravilhoso, cara. Porque É, assim, eu tenho um exemplo, por exemplo. Eu tenho muito, e não é pouco medo, não, é muita coisa, eu tenho muito medo de água, cara. é mesmo, Muito. bicho. Você nunca Água? te contei? Pô, mas você, Água. você, você acha um gremlin. É um É gremlin, tipo gente, tá? isso, eu Não tenho pode pra água muito. virar um monstrinho. Mas é, cara, eu tenho muito medo de Como água. assim, velho? Pois é, eu tenho um trauma com água muito, 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 muito forte. De tipo assim, se a gente começar a falar sobre água, eu fico sem ar. Só que de uns tempos pra cá, eu cada vez mais venho querendo quebrar isso. E pra mim é um grande não processo, porque assim, eu naturalmente me coloco, eu me deparo com os meus pensamentos de tipo, pô, Hum, tenho muito medo de água, só que eu também quero muito quebrar isso. Então, tipo assim, o meu medo ele vem me puxando pra trás e eu tô fazendo um embate, entendeu? entendi. Eu ainda não consegui, tipo, quebrar isso, tipo, de falar assim, vou fazer a minha experiência, mas a cada vez que eu tô fazendo esse embate, eu tô indo um pouquinho mais pra frente. Entendi. Essa água, em vez de estar me deixando aqui atrás, eu tô conseguindo não deixar que ela me pare tanto. Porém, isso é uma experiência minha, assim, de falar, pô, eu sei que esse é um medo gigantesco que eu tenho, porém, eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento para cada vez mais e aos poucos eu conseguir quebrar ele. Porque eu também você não pode apressar isso, cara. Nem você Não, nem não. Você ninguém. não, você não pode judiar de você. Não faz o Não, menor sentido nem isso você daí. nem ninguém pode Tem, falar tem, assim. tem que ser um processo compassivo, sabe? Autocompassivo, Uhum, entendeu? sim. Então é entender também os seus limites, Uhum. né? Só que assim, eu pegando esse lance d'água, é muito engraçado, gente, imaginar alguém que tem medo d'água. Eu tenho um monte de medo de água, cara. É, quando você olha, por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa lúdica, né, pra gente trazer aqui. Você está de frente pro mar. Até passou mal. Acho que vai terminar o podcast, vou fazer uma Eu sessão de posso. terapia com ele. Respira ansiedade, Eu respira, não. né, segura, solta. Você está de frente para o mar. Se você ficar ali parado, de frente para o mar, Sim. esperando, essa que é a chave, presta atenção, né, a frase da geladeira. Se você ficar esperando o momento em que o medo vai passar para você ir para o mar, você vai virar uma caveira ali no mar e vai morrer ali, velho. Exatamente, eu vou virar parte da areia. Porque o medo não vai passar, colega, entendeu? Uhum. É olhar para o mar e falar, eu tô com medo, mas aquilo é uma coisa que é uma experiência que eu tô vendo, isso também é uma chave. Sim. Uma experiência que eu tô vendo e sentindo que é muito boa para mim, é muito boa para minha vida. Eu não posso perder essa experiência. Sim. Então, eu vou me permitir dar um passinho aqui. Entendeu? Uhum. Amanhã eu dou mais 2 passos, dou mais Exatamente. 3, até você ir com medo mesmo. É aí que eu tô querendo chegar. Entendeu? As Sim. pessoas ficam esperando, cara, sabe? Ah, a hora que passar o medo, eu compro uma bicicleta. Você não vai comprar bicicleta nunca, cara. Teu Também medo não não vai sei andar de passar. bicicleta também. O cara, a gente precisa Eu montar vou. a gente precisa botar um podcast só com as pérolas do Lu, gente. Eu vou sair daqui levando porrada, Num gente. podcast só, o cara me traz 2 situações. Pois Primeiro, é. medo d'água, agora medo de bicicleta. Mas é muito engraçado porque, assim, essa situação que você acabou de falar, esse exemplo, você que tá ouvindo, você pega e coloca qualquer outro medo que você tenha. Por exemplo, morro de medo de, não sei, ir pra academia, porque eu acho que as pessoas vão me julgar.
É exatamente o que você falou. Sim, cara, é. Você não vai ir pra academia, por exemplo, se você ficar com medo das pessoas te olharem. Esse medo vai te paralisar. Tenha o medo de começar um negócio próprio. Por quê? Porque eu não sei se ele vai dar certo ou não. Você nunca Exatamente. vai saber se você não Você nunca. colocar É isso que eu estou em dizendo aqui. prática. É isso. Entendeu? Então a Sim. gente vive com medo, o medo vive paralisando a gente, e para ser bem sincero, entendeu? E dane-se YouTube, a gente só se fode no rolê. É É isso. isso mesmo. Você entendeu? É isso mesmo. Porque eu deixo de viver experiências incríveis, eu deixo de curtir coisas com pessoas incríveis, eu deixo de vivenciar coisas com pessoas, situações incríveis, porque o medo tá lá. E É. ele não vai sair, cara, não adianta. Uhum. Uma outra coisa do medo que eu acho legal, e eu vou ter que ser meio rápido aqui, por isso que eu acho que vai ter parte 2, tá? Uhum. É muito legal. Vamos fazer parte 2, velho. Vai ter que rolar, gente, na Sim. boa. Aí a gente engloba Isso, é. arrependimento. Aí eu vou trazer algumas técnicas para vocês entenderem o que eu vou falar agora. É muito legal isso aqui. A gente sempre está focado o tempo todo e consciente no medo objetivo, sabe? O que que é o medo objetivo? É um medo que eu estou enxergando, Uhum. tá? É um medo que eu estou percebendo. Só que o que todo mundo precisa entender, e isso começa a mudar a vida da gente. Quando a gente percebe que este medo aqui, este aqui, Uhum. que eu estou vivenciando, tá? Pode ser só um medo fake. Sim. Por que o medo fake? Porque esse aqui não é o medo principal. Existem outros medos aqui que são muito mais importantes que este, Uhum. saca? Uhum. Não adianta você querer trabalhar este medo sem antes verificar se você tem outros medos por detrás que só usam esse medo. Olha que louco isso Uhum. aqui, cara. Esse medo aqui atrás, o medo raiz, né, o medo fodão, ele usa este medo para criar uma percepção de que ele é o real. Só que ele é só uma ferramenta que vai evitar com que você acesse este medo aqui. Deu para entender? Com Ou está certeza. confuso? Eu entendi Você perfeitamente. entendeu? Uhum. Então eu vou trazer exemplos no próximo, na parte 2, Uhum. para vocês entenderem melhor esse rolê e entender como é que eu vejo, né? Como é que eu analiso isso, como é que eu descubro qual que é o medo real por detrás daquilo tudo. Sim, Cara, isso muda a vida da gente. com certeza. Porque às vezes a gente passa a vida inteira tentando vencer o medo de barata, só que o meu medo, na verdade, é sei lá, do sangue da barata. Dá para Esse é entender? exatamente uma coisa. É. É, É como se entende? fosse literalmente uma ferramenta que o medo está utilizando. Total. Uma máscara. Exatamente. Caraca. E aí ele é fake, porque ele engana a gente. Sim, Entendeu? sim. Mas vai ser muito interessante de colocar isso na parte 2 Nossa, mesmo. vai ser muito legal. Também Até acho, cara. Ficou curto essa porque. parada aqui. Não deu certo hoje. Pô, acho que Não, deu. não deu certo que eu falo o É um tempo, né? ótimo pivô. Teria dado 50 minutos esse Não, com podcast fácil. certeza. Mas o bom é que assim, a gente vai fazer a segunda parte também já englobando o arrependimento. E aí também talvez dá pra trazer experiências suas com medo. O que você acha? Dá, cara. Que todo mundo Dá. tem, cara. Assim, Dá. é tão legal ser medo se Eu não tenho umas tivesse. experiências legais. Eu tô falando aqui de medo de barata, mas eu tenho mesmo, tá, gente? Ah, mas, pô, quem Eu não tenho tem medo de também, né? barata. É um Eu sou saco. cagão pra barata, velho. Não adianta. Eu já acordei com uma em cima de mim, cara. Não, eu já Aqui, tenho ó. experiências incríveis. E é muito legal que eu te falo até como é que começou tudo isso, que eu sei. Eu tenho a Sim, consciência. sim, E é legal a gente fazer essas experiências. Entre esse podcast e outro, se vocês quiserem trazer, né? Isso que é legal também. a interação de Joga aí vocês. nos comentários alguma experiência tua que você acha que é bacana trazer para cá. Aí a gente traz e deixa Desfia, fluir, destrava. exatamente, em cima da tua experiência, Sim, entendeu? seja com medo, seja com É, arrependimento. e Qualquer às vezes coisa. nesse papo aqui, a gente pode estar ajudando o cara que está ali escrevendo o negócio, entendeu? Exatamente. Então a gente fica muito feliz aí de qualquer interação que houver entre você e a gente, porque como a gente sempre deixa claro aqui, qualquer também indicação de próprios temas, Com né? Não só das certeza, experiências, com mas de certeza. temas que vocês falem, pô, seria muito legal falar sobre isso. Qualquer tema, A cara, gente está qualquer muito tema, aberto e muito entendeu? receptivo. Qualquer tema, porque mesmo quando a gente fala de religião, política e futebol, né, que são assuntos polêmicos, a gente sempre vai abordar aqui uma, uma dinâmica muito, é, como é que fala? Que não é direta,
Nossa, de novo, gente. Gente, ele tá Eu do falo, mal de eu tô Alzheimer. falando pra você que eu Alzheimer. tô com Alzheimer, cara. É sério. Eu acho que eu vou procurar neurocientista, um neurocirurgião. Mas é uma dinâmica, tipo, convidativa, uma dinâmica que faz parte, que não é, que você falou que ela não é direta, mas ela é Viu? Eu tô tentando achar a palavra aí, cara. de, Tem uma é palavra, assim, é ó. uma palavra específica aí, cara. Mas tudo bem, eu acho que Não é eles entenderam também. unilateral, não é bilateral, mas enfim, é uma dinâmica que sempre pretende não trazer o julgamento. É isso. É, Entendeu? Então é falar de uma forma um pouco mais ampla sobre a questão, né? Não é defender nem esse partido nem o outro, mas sim. entender a coisa como um todo. Até porque quando a Né? gente entra no julgamento, a gente tá mais preocupado em falar o que é certo do que é errado do que É, qualquer outra coisa, exatamente, né? E é isso. totalmente. A gente quer falar sobre experiências, não sobre Isso, correto, errado, aquilo que você vai ser crucificado. exatamente. Não. Não, é Experiências. isso. Fechou? Fechou? Fechou. Parte um fechou? Então continua, continua na próxima semana. Isso, na É próxima isso. semana então a gente continua trazendo não só mais experiências de medo, mas também de arrependimento e, como sempre, como a gente falou no começo, curte, compartilha, É isso acompanhe a aí. gente nas redes É isso sociais, aí. deem exemplos do que vocês querem que a gente converse nos próximos episódios e a gente Fechou. vê na próxima. E ó, se não dá pra ir sem medo, cara, vai com medo mesmo. Por favor, Entendeu? não deixa a sua vida É isso. parar. É isso aí. Fechou? Fechou. Muito Nós. obrigado, Tamo viu? junto. Até Beijo, já. gente. Até semana que vem.